Oi, Gê, tá começando mais um Sucesso a Tiracolo. Como você sabe, toda segunda e todas as sextas-feiras tem Sucesso a Tiracolo às 19 horas. Onde? Aqui nesse canal. Então, se não é inscrito ainda, pelo amor de Jesus Cristo, né? Já se inscreve agora. Isso, aciona o sininho, faz tudo aquilo. Compartilha esse programa, que também é muito importante você me ajudar com isso. E onde que eu tô? Que lugar incrível é esse? Eu sempre falo aqui, você que já me acompanha, do amor que eu tenho, da paixão que eu tenho pelo pinball. E aqui, eu que não sou boa nem nada, gravo meus programas, meu podcast, aqui no Old School, que fica em São Paulo, né? São Paulo capital, no bairro do Cambuci. Bairro do Cambuci, em São Paulo. Então, venha conhecer, é aberto aos sábados somente, para visitação, onde você pode brincar em todos os jogos. Aqui tem uma parte que é só as sacolas do mapping, jumbeleto, senhora que é das antigas, como eu. Aqui você vai se maravilhar. E também reservado para festas, eventos. Venha conhecer o Old School Pinball. E sem mais delongas, chamarei agora aqui a minha convidada de hoje. Nós vamos bater um super papo. Você vai ver, a Tati me zoou aqui no início, a diferença aqui, ó, de a mesma profissão, a diferença do que você falou, estirpe? Não, foi sim. Depois nós vamos filmar ela. Eu quero a foto dela aqui enquanto eu estiver falando. Uma salva de palmas para ela, Gisele Tigre. Obrigada, Gi! Um prazer ter você aqui no podcast. Meu também, querida. Obrigada demais, viu? E hoje, aqui o nosso programa, aliás, já vão mandando aqui perguntas, quem tiver já vai mandando. Nós vamos bater um papo mesmo falando da sua história. Então, quero começar lá do iniciozinho, que de repente a tua história pode chegar aqui, quem está assistindo, dar um estalo e falar assim, gente, eu vivi isso que a Gi viveu. Eu quero ser, sei lá, vamos dialogar sobre isso. Quando que foi o primeiro momento na sua vida que se teve ele, né? Se existiu um start que você falou, peraí, eu quero ser artista. Ser artista em geral, né? Porque eu acho que a gente não escolhe já direto a ser atriz, talvez. Como que foi para você, já vindo de uma família de artistas, né? De escritores. O meu tio-avô era poeta. Poeta, isso. Foi uma pessoa, assim... Ele já tinha morrido quando eu nasci, mas o que ele tinha feito, né? Que ele tinha plantado, reverberou na família, né? Então, não é só porque a pessoa morre que ela se apaga, muito pelo contrário. O que ela planta reverbera ao longo dos anos, isso é muito bonito, né? Então, desde muito pequena, eu já decorava os poemas dele e dizia na escola. Então, a escola foi um ambiente, digamos assim, e você um palco. fez isso por você própria? Você Sim, teve essa iniciativa? Sim. Que legal. Eu sou muito sem vergonha. Eu digo que o artista tem que ser sem vergonha, né? Ele tem que ter coragem de ir na frente de todo mundo. Então, eu ia para a minha turma, participava dos eventos da escola e sempre sugeria dizer poesia, fazer cantorias, né? Você sempre foi desinibida. Sim, sim. E isso começou, eu tinha o quê? Uns 9 para 10 anos de idade. Até que a coisa começou a ficar séria aos 14 anos, que eu já fazia parte de um grupo de declamadores de poesia. Cara, isso que eu quero entender, porque às vezes a gente fala tanto de criança prodígio, de como se desenvolve. Aqui temos um exemplo já, que no inicião lá, apesar de ter, né, o que eu gosto de frisar, essa base que você teve do poeta, né, de ter mais acesso, talvez, a uma literatura, mas você teve um monte de iniciativa. Sim, eu digo que minha mãe, ela foi fundamental assim na minha construção cultural, né? Porque ela me mostrava músicas, ela cantava junto comigo, a minha musicalidade começou a ser desenvolvida desde muito jovem. E ela deu um violão para o meu irmão, que é 6 anos mais velho que eu, e ele tocava e eu cantava. São quantos irmãos? Somos 6. Caramba, vem lá comprar a televisão, né? Sou de Pernambuco, né? Então, lá no Nordeste, as famílias são numerosas. Mas é muito gostoso, né? Eu sou a número 6. Você é a número 6. Eu sou a ponta de ramo, né? Que chamam, né? O último filho.
E Eu chamo... bom, eu sou a caçula, é a né? caçula. É a raspa do tacho. Raspa do tacho. São vários termos, né? Então, como que é que você fala? É ponta de ramo. Ponta de ramo, vocês conheciam essa? É a ponta do ramo. Mas adorei! Já aprendemos uma aqui. Ponta A de ramo. última flor do Lácio, isso é um poema, né? A última flor do Lácio. Eu esqueci agora o poeta, mas é o nome que se dá ao último filho, né? Olha, que interessante. Ao último projeto. Que e legal. a minha mãe, ela tinha esse cuidado. Você tinha falado, desculpa, eu te cortei nessa hora, que você e seu irmão começaram a cantar juntos, desenvolver um trabalho artístico juntos. Sim. E era muito bonitinho, assim, que ele aprendendo a tocar violão e eu aprendendo eu aprendendo a cantar. E a gente fez muitas parcerias gostosas. E era bonito ter em casa essa manifestação, né? A minha mãe estimulou meu irmão a tocar. Né? Minha mãe estimulou meu irmão a tocar e a minha a cantar. Ao outro a cozinhar, assim. Minha mãe era uma pessoa... Minha mãe já faleceu em 2008. Sinto muito, mas ela foi uma pessoa muito influente na vida dos 6 filhos. E cada um desenvolveu um talento, uma peculiaridade, né? E sua mãe era artista? Olha, ela era uma artista anônima, porque ela desenhava muito bem. Ela desenhava muito bem, pintava e costurava e cozinhava. Culinária é uma arte, né? Eu sempre falei isso, menina. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Não tenho tanto tempo. Mas hoje também eu cozinhei para pessoas ingratas, que é a Laís, minha maquiadora. Não merecia nada disso hoje, mas eu fiz. Então, mas tudo se aprende, né? E eu sempre falei isso, cozinhar é uma arte. Minha mãe também é falecida, veio de família de italianos. Então, o comer, o sentar à mesa, é um momento muito especial e único. A gente tem mais dos nossos pais do que você pode imaginar, né? É verdade. Se você for se olhar no espelho, assim, não é só características físicas, mas jeito de falar, às vezes até algum trejeito, né? A gente acaba... Isso se manifesta ao longo da vida de uma pessoa, né? Os meus irmãos, a gente tem essas semelhanças, né? Fomos criados pelo mesmo pai, mesma mãe, e a gente desenvolveu cada um ali algumas particularidades. Isso é super bonito, né? Muito. Isso só reforça a nossa responsabilidade, né? Do que a gente está ensinando, do que a gente está... Como que a gente está se mostrando, porque as crianças, elas absorvem isso, né? Exatamente. E falando que culinária é uma arte, vou aproveitar e pedir aqui a entrada do Fábio. Vem, Fábio, é o nosso chefe, Não, você não está entendendo. Ele trouxe aqui batatas rústicas para nós. Então, a cozinha... A cozinha do Old School Grátis também funciona. Então, quando você vier fazer a visita aqui aos sábados, além de brincar, se divertir com a família, você também vai curtir o Fábio, né, Fábio? Vai curtir, tem croquete, tem hot dog, pizza. E tem esse rapaz que é o nosso chefe de cozinha. Muito obrigada, viu? Fique à vontade. E aí, voltando um pouquinho à história que você falou, aos 5, né, que você começou a se entender um pouco. Aos 14 você já tinha... Aos 14 eu fiz um espetáculo profissional. Então, caramba. Então, quando eu fazia parte desse grupo de dizedores de poesia, né? Declamadores, dizedores de poesia. E a gente soube que o grupo de teatro mais tradicional, mais antigo de Pernambuco abriu o edital para... Edital não, selecionar novos atores para integrar o elenco, né? E audição. E aí vai a garotada toda. Você morava em Recife, Eu morava em Recife, isso é 1986, né? Bastante tempo, né? Eu não era nascida. Eu não era nascida. Eu tinha 14 anos, nasci em 72. Em 86 eu estreiei no palco e eu fiz esse teste, esse processo seletivo, né? E o teste era interpretar um trecho lá da peça. Era uma peça que se passava nos anos 20 e tinha um teste de voz, porque era um musical. Uau, e você já estava lá treinando com o seu irmão, ensaiando. Então, na hora que o pianista lá deu o acorde, eu já fui no tom bonitinha, cantei. Eu lembro que eu cantei a música Jura. Conhece essa música? Conheço, Jura, linda. Jura pelo Senhor,
jurar pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a minha jura. E aí? Não, juro, eu só não cantei junto para não estragar a música. Isso. Entendi. E aí eu digo, Sil, que eu estreiei em Berço Esplêndido, porque eu estava no Teatro de Amadores de Pernambuco, numa peça, num musical, né? A atriz e a cantora surgiram juntas, porque a minha paixão pela música seguiu ao longo de toda a minha trajetória artística, né? Eu gravei disco, eu fiz outros musicais e eu tudo fiz lá no Recife ainda. Tudo lá em em isso Recife. Que eu gosto, porque assim, até a gente ver hoje o super sucesso, onde conquistou, onde chegou. Se for para mim, eu não estou, hein? Deixar claro. Nem para mim. Não, o Gi também saiu para dar a volta. São 36 anos de carreira. 36. Então, eu te dei aquela zoada aquela hora, porque eu também, de carreira, são 30. Oh. Então, como em 86 eu não estava nascida, droga! Eu me desmascaro na minha própria vez. Mas é importante saber, eu também comecei muito cedo, e é muito legal saber que pessoas também seguiram a mesma trajetória, que é da dificuldade. Ser ator ou ser artista no Brasil, em geral, é muita luta. É uma luta eterna. Eterna. Então, as leis não tem nenhuma que seja adequada para o nosso tipo de profissão, que muitas vezes a gente trabalha 6 meses no ano, 7 meses no máximo, estourando, e o resto dos meses, né? Então, a gente tem que fracionar esse valor para conseguir pagar tributos, etc, etc. Eu procuro fazer assim, quando eu estou no período de entre-safra, né, que eu fiz uma novela esse ano, e agora eu estou no período de entre-safra. Eu já escrevi um livro, já gravei uma música, vou gravar mais 2, e estou escrevendo projetos, e estou plantando sementes para ano que vem. Né? É isso. É um planejamento. É isso que eu gosto de falar para as pessoas. Vou comer uma aqui, hein? Você come várias, pelo amor de Deus, que se a Tati vem aqui depois, minha filha, ela acaba com tudo. Cadeira, Tati, te amo. Aproveitar enquanto tá quentinho. E eu vou te falar, as pessoas, elas focam tanto no sucesso, no glamour, na fama, no dinheiro, que acabam esquecendo tudo que vem antes, né? A história de... Eu também, a minha carreira, eu fui fortalecendo, botando um tijolinho de cada vez, entendendo como funciona, sabendo... Eu não venho de família de artista, então... é assim, então você faz um trabalho, você ganha um dinheiro, isso chama cachê. Você vai aprendendo na relação. Estudar é importantíssimo. Então, é isso, é um passo a passo. Aos 14 anos, você já tinha... E quando eu fiz essa peça, que eu digo que foi uma estreia em Berço Esplêndido, quando eu estava 14 anos? Com 14. Primeiro que eu estava contracenando com atores muito vividos, né? Gente que já tinha no currículo muitas peças de teatro, gente adulta já. E eu aprendi muito observando. E foi naquele momento que eu vi que aquilo que eu achava tão legal e divertido podia ser a minha profissão. E aquilo ficou marcado, aquele momento ficou marcado no meu coração. E eu lembro desses atores dizendo, olha, Gisele, você preste atenção, não deixe o sucesso subir a cabeça, porque você está vendo aqui, a gente teve uma temporada assim... maravilhosa, de teatro lotado, a gente ficou em cartaz durante muito tempo. A gente era... Então, assim, tudo isso para uma adolescente pode ser muito, né? E aí eles sempre ficavam me instruindo, olha, isso aqui é um aspecto da profissão, mas existem outros aspectos que você precisa se deter também. E até para ter o pé no chão, né? Porque eu vejo hoje muitos... atores mirins, né? Pessoas atores... Eu comecei muito cedo também, como você. O ator é mirim, mas a profissão já existe. Então, você tem que ter aí os pais que apoiam de uma forma diferenciada. Por isso que eu falo, sim, uma profissão não convencional. Não é. Eu tive total apoio da minha mãe, mas do meu pai eu não tive. Sério? Meu pai ficou assim muito assustado de ver as coisas acontecendo na minha vida, até porque logo depois de eu ter feito essa peça... Você foi a primeira da família? A primeira da família a se desgarrar, né? Porque eu mudei de lá.
Eu saí do Recife. Você né? foi a primeira dos irmãos a sair. E a única que mora até hoje fora. E a caçula. Que é a... O que é? Ponta de ramo. Ponta de ramo. Adorei isso, ponta de ramo. Mas aconteceu uma coisa engraçada nesse momento. Porque foi muito bom ter estreado no teatro, né? Primeiro. O teatro é mágico. Eu acho que ele aterra a gente, ele me deu uma consciência artística mais profunda. Mas logo depois eu fui sugada pela publicidade, porque eu comecei a fazer um monte de comerciais de TV, me convidaram para fazer foto. Mas isso você morando... Em Recife. Ainda lá? Ainda lá. Uau. Olha, eu saí de Recife aos 17. Então eu fiquei dos 14 Você trabalhou muito lá. Dos 14 aos 17, eu fiz muitos trabalhos, principalmente fotografias e comerciais de TV. E eu já era um rosto conhecido, até que eu participei de um concurso chamado Supermodel of the World e fiquei entre as finalistas. Era muito legal. Eu participei de alguns também, era muito legal. E aí, o que normalmente acontece da modelo virar atriz, aconteceu o contrário. A atriz virou modelo. Eu virei modelo profissional. Caramba. E vim morar em São Paulo em 1990. A trabalho. Eu vim trabalhar na Ford Models nos anos 90. O ano, acho que ela era mais top, né, das agências. Anos 90. Ela estava abrindo no Brasil. Eu lembro Abriu disso. com 20 modelos. E eu estava lá, entre as 20. E estava a Luana Piovani, Ana Paula Arósio. Uau! Essas histórias todas eu conto num livro que eu escrevi esse ano, né? De Você como lançou foi. esse livro esse ano? Na verdade, ele vai ser lançado ainda. Ele está na gráfica. Meu Deus! Quando que vai lançar? Você sabe? Mas tem mais ou final menos... de outubro. Final de outubro. Ele vai estar agora, né? A gente está gravando antes, né? Então, assim... Mas já vamos deixar o link de vendas aqui? Não, já está. Na verdade, eu fiz Silva, foi uma peculiaridade, né? A gente fez um financiamento coletivo para dar esse primeiro start. Certo. Mas em novembro, no dia 24, a gente vai estar fazendo o lançamento oficial na Livraria da Travessa do Shopping Guatemi. Isso a gente já pode divulgar. Ai, que bom. Que dia? Então vamos reforçar. Dia 24 de dezembro de 2022. 24 de dezembro? Não, de novembro. Ai, que susto. Eu ia falar, Deus. Papai Noel, será que vai? Parece que... Há um mês do Natal, a gente vai estar lançando... 24 de novembro. 24 de novembro, Perfeito. Na Livraria da Travessa Shopping Guatemi. A gente vai estar lá. Perfeito. Aí, nesse dia, a gente vai receber o público, né? Eu vou estar lá, assinando. Então já vamos deixar esse convite aqui para o pessoal. Isso. Não vai ter link, vai ser nesse dia que a gente vai startar as vendas. Isso. Eu acredito que depois a livraria vai ficar vendendo até acabar o estoque. E como chama o livro? O melhor da história é agora. Fotos, memórias e reflexões. Gente, você sabe que eu estava vindo para cá, não sei se a Laís vai lembrar. Eu tirei, sabe aquela caixinha sementes da sabedoria? Sementes... Eu tenho um livro, Minutos de Sabedoria, e tem um que é Sementes do não sei o quê. Que você tira um dizer, né, um aforismo. Exato. E eu tirei hoje. E ele estava dizendo justamente, não sei se você vai lembrar, justamente isso. O amanhã está muito longe. O ontem já passou. Foque no hoje. No agora, né? No agora. Isso. E, gente, agora o livro dela. Pois é. E o livro fala basicamente disso, né? Eu uso a minha trajetória de vida para falar de uma coisa super legal que eu descobri, que foi a prática do mindfulness, que é a prática da plena atenção. Uau. Que é um exercício, né, que se faz de se voltar a sua atenção para o presente. Porque a gente vive muito angustiado com o que ainda vai acontecer. Exatamente. Ou preso a coisas que já passaram. Então... esse momento aqui é único. Isso é importantíssimo ser frisado. Todos os momentos são únicos, né? E a gente tem uma falsa... eu diria que foi algo que foi transmitido por gerações, né? De que a felicidade ela não é possível nesse momento. Ela ainda está a caminho, né? Eu vou ser feliz, né? Que ela está no futuro. É sempre uma promessa. Que eu vou ser feliz quando eu tiver um amor, eu vou ser feliz quando eu passar de ano, eu vou ser feliz quando eu emagrecer não sei quantos quilos. Não!
você já tem, nesse momento, todas as condições para a felicidade. Você só precisa perceber. E eu friso muito Exatamente. isso no livro, Que né? maravilhoso. Não, e isso é uma prática também do ator, né? De você estar no presente. Já contei, minha mãe também é falecida no dia falei, ela morreu no dia do meu Foi aniversário. mesmo? Olha que doideira. Que E no coisa. dia tinha espetáculo, eu fiz. Então Nossa. é um desprendimento de você, né? Imenso. Então, o trabalho com arte, por mais que às vezes, né, pareça tão glamouroso e tão, nossa, é super. Você tem umas dificuldades que entranham o que é você, o que é o seu trabalho, porque tudo é uma coisa só, acaba um certo Eu momento. diria que trabalhar com arte é um exercício muito grande de se olhar, né? De autoconhecimento. Muito. Porque você tem que estar toda hora acessando suas sensibilidades. Né? E é um exercício de desenvolver sensibilidade. Desenhar é um exercício de sensibilidade. Ouvir uma canção, olhar uma obra de arte, conversar. Tentar entender como é que funciona porque a gente é o nosso material de trabalho. Sim, a É a nossa nossa voz, matéria-prima. é a nossa voz, é o nosso gesto, e tudo isso sai do que a gente pensa. E o que que Exatamente. você, como que você alimenta o seu pensar, né? De onde você está tirando essas inspirações, né? É. Então eu penso muito que é maravilhoso ser artista por poder entrar em contato com esse eu mais profundo que é o nosso eu. E tudo E vai do que depois você consome, né? Do que você consome. tudo vai do que você consome, eu acho que o artista está sempre se confrontando com as verdades, né? Com o que há no exterior e o que há no interior. E ele está sempre se confrontando com isso. É o que me afeta e como eu afeto o outro, né? Eu gosto muito dessa palavra afetar, né? Afetar no sentido de como que eu te toco, né? E a voz, o cantor. Por que uma música. Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece toda hora. Uma música toca, eu vou às lágrimas. Sim, Né? arrepia. Eu vejo uma cena bonita ou uma imagem bonita numa tela. Eu vejo um Eu leio, Portinari. eu leio o livro, eu choro. Sim, Eu choro, eu leio o livro. você está ativando sensibilidades, É. né? Eu tenho a impressão que não é da mesma forma que outras pessoas que trabalham com outros universos psíquicos, tipo um matemático ou sei lá, Mais exatas, né? Uma coisa na área mais formal, vamos dizer assim. cartesiana. Talvez não esteja com esses canais tão ativados quanto o artista está, Eu entende? acho que a gente amplia mais esses horizontes e até algumas pessoas, né, sacaneiam, falam, é muito dramática, muito. Não, é que a gente é Eu muito. vi isso a minha vida Eu inteira. Gisele é também. muito dramática, muito teatral. É Porque ela isso. fala assim, mas isso é bom. É, Isso é uma característica minha. Né? E exatamente. característica de outras pessoas. E cada um. E Eu todas acho as características são boas, são boas, claro. maravilhosas e bem aceitas. Ser tímido também. Eu acho que cada um tem que buscar viver a verdade do seu ser, né? Porque quantas pessoas de repente se pautam pelo que o outro está esperando de você? Eu acho que é você quem tem que gerenciar, né? É você quem tem que ser o comandante. Falando nisso, em ser o comandante, quero falar com você que está assistindo. Pode ficar à vontade com o homem aqui, tá, Opa! Gi? Fica à vontade. Quero aproveitar você que está assistindo aí, pega o teu celular, já aponta o QR Code, está na tela, já vem para cá conhecer um pouquinho da Maga Sil Esteves. Maga Sil Esteves é uma parceria da Sil Esteves, essa mulher maravilhosa, com o Magazine Luiza, que também, Luiza é uma mulher maravilhosa. E nas redes a gente tem essa plataforma chamada Magazine Sil Esteves, que é a parceria Magalu com Sil Esteves. Você compra com a garantia da entrega da Magazine Luiza, com as marcas renomadas, com garantia de entrega, enfim, só clica aqui, vem no QR Code, tem produtos exclusivos aqui que só tem promoção e preço bom aqui no meu QR Code. Então, vem com a câmera aqui, então, clica. E se eu estou sem celular? Esse é o momento de você comprar o seu celular com desconto. Então, vem. Ai, Comi Gi. umas 2 batatas. Ai, graças a Deus, porque aí vai dividindo, né? Porque eu já comi também.
Que bate-papo legal, porque é um assunto que fica muito... Quando eu vejo atores dando entrevista, ou conversando, artistas em geral dando entrevista, eu não vejo chegar tanto no sentimento. E eu acho que quem trabalha com arte é puro sentimento. A todo momento você está sentindo, e quando você... Eu aprendi isso num dos cursos que me toca muito, que eu me vejo nesse lugar várias vezes. Um momento de sofrimento, parece doideira, ou pode ser, se minha psicóloga estiver assistindo, depois você me fala, Mônica. Que é você num momento de alto sofrimento, de loucura, ou seja lá, algo muito diferente que está acontecendo, você consegue se desligar por um minuto, se ver de fora e lembrar desse momento, olha, me arrepiou, para um dia que você precisar acessar para algum trabalho, para alguma personagem, para executar algum trabalho manual que seja, enfim, você ter essas cartas, né? Então, São recursos, né? Recursos, exatamente. Você tem essas ferramentas que só a vida vai te dando. Você não pode ler um negócio e falar, não, agora eu já sei. Eu acho que a gente tem que se investigar, né? Isso. Eu recentemente fiz um personagem que, na TV Record, na novela Reis, que foi no início de 2022, era uma mulher muito sofrida, né? E uma viúva, uma pessoa que sofria muito sofria preconceitos, porque a mulher que era viúva, ela não tinha direito a nada, né? Então era difamada. Ser viúva. Ela era desprotegida, ela estava ali numa posição de vulnerabilidade muito grande. Né? E o meu personagem... na novela, né? Era que época? Que ano? Você lembra mais ou menos? O ano que eu fiz a novela ou em que se passava? Que se passava. O ano foi 1922, não foi? Oi? Não, você fez em 22. Agora, foi agora. Eu fiz em 22. Peraí, pessoal, vamos rebobinar. A peça Reis era o tempo dos reis, era antes de Cristo, né? Tá, e da novela, então eu confundi. A novela que foi agora em 2022. Eu gravei em 2022, mas a novela é uma novela bíblica, né? Tá. Uma novela bíblica, então retratava muito aquela sociedade patriarcal, né? Que é um grande chavão da Record, novelas dessa época, bíblicas, etc. Eles fizeram Gênesis, né? Eu até participei também, um personagem pequeno, e logo depois eu me emendei com essa novela Reis. Inclusive ela está rolando, porque é uma série que tem várias temporadas, né? Porque foram mais de 30 reis. Né? Caramba! E então vamos ter 30 temporadas aí. Aguardem. Se Deus quiser, né? É Davi, é Salomão. E eu fiz os primórdios, que foi a época anterior ao primeiro rei, que foi o rei que foi o Saul, né? O primeiro rei foi o Saul. Eu fiz essa época anterior. Eles contaram que é a época do profeta Samuel. Então, nossa. Então, quando a gente participou dos workshops, de todo o momento de preparação que está acontecendo... Tem essa preparação. Conta um pouquinho para quem não conhece, como funciona esse momento que você entra na novela, vamos supor, você não tem, né, tanto conhecimento bíblico, eles vão te dar um workshop. Explica como funciona. Eles reúnem um elenco e marcam uma reunião. E aí, nesse primeiro momento, a gente foi se conhecer. Quem vai contracenar com quem? Porque tem os núcleos, né? Porque você é uma novela imensa que tem 30 pessoas, mas de repente você está ali contracenando com 3. E aí veio um historiador que a Record contratou para contar o que é que acontecia, como é que as pessoas pensavam, quais eram os valores. Isso é muito importante para a gente se situar. Sim. Porque a gente que vive a contemporaneidade, né? A gente não faz ideia, por exemplo, quanto era difícil a água, escassez de água. Então, assim, beber água não é assim, não, beber água era primordial, era uma coisa... É um luxo. É um luxo, exatamente. Então, assim, eu fiz muitas cenas indo buscar água no poço, vindo com jarros de água, né? E todo esse sofrimento, esse pesar... eu tinha que trazer para a minha personagem. E a gente foi construindo ao longo com o conhecimento que foram te passando e o seu desenvolvimento técnico como atriz. E aí eu fui lá sensibilizando, imaginando assim, poxa, mas
Imagina o que é ficar, você beber água agora e não sabe, você ter uma comida agora e não saber se vai ter amanhã, É, viver num período de guerras, a gente não sabe o que é isso, né? exatamente. E estava havendo muitos conflitos, né? Que os hebreus, os israelitas, eles tinham um conflito com o povo filisteu e isso você não sabia se você ia passar o dia vivo, porque você podia ser morto a qualquer momento. Que Então, loucura. assim, a novela mostra muito essa tensão, né? Então, Você já tinha eh, se debruçado tanto assim numa personagem como você se debruçou nessa? não, eu diria que esse meu último trabalho Hum. foi um trabalho assim que eu galguei um passinho a A mais na minha mais. expressão artística, porque eu fui mais fundo. A gente teve tempo, porque foi. Ai, tão bom quando tem tempo. É, Porque geralmente a gente passou se vira dois nos 30, meses. tá? É de hoje para amanhã. A gente passou 2 meses se preparando para gravar as primeiras Que cenas. E delícia. E vocês gravaram onde? a gente gravou no Rio, No na cidade Rio, cenográfica, e em que estúdio é lá também. na Estrada dos Bandeirantes. Isso, Maravilhosa é. lá. E começamos a gravar no Paraná, num campus de trigo que tem lá. Ai, que E legal. foi muito, muito interessante. E outra faceta, né, é você não É. começar pelo começo da história. A gente começou a gravar pelo meio da história. Porque, por exemplo, a gente tinha um cenário, a gente precisava gravar, todo mundo viajar para outra cidade, então tinha que ser naquela época, porque não ia chover, e era o início da novela e tudo mais, o início das gravações, então a gente começou a gravar pelo meio. Então imagina, Isso é um desafio imenso, quando eu Nanda. gravei a minha primeira cena, já tinha acontecido muita coisa comigo. Então a minha cara ali, o peso do meu personagem, eu tinha que imprimir isso. Uhum. Então foi muito importante eu ter feito todo o trabalho de leitura e de E mesmo pesquisa. assim é muito difícil. É, Porque começar uma história do meio é. é a mesma coisa que você começar já tendo filho, nem sabe como é. Como é que era a cara do seu marido? Pois é. É muito O louco você processo parar para pensar. teatral é É, bem diferente, né? Você muito. começa, você vai construindo o personagem, tem o ápice e né, começo, meio e fim o teatro. Novela não. É. Novela é um grande quebra-cabeça. Então eu tô aqui Que muda fazendo, também, né? eu tô aqui fazendo Pode uma cena que é silenciosa, que depois é que eles vão sonorizar e que aquilo vai dar todo um peso, todo um drama. Eu lembro que teve uma cena que eu estava levando uma dura, tipo assim, eu estava sendo criticada por um outro personagem, e eu estava ali, assim, sofrendo. Então, a cena era toda a fala dele e as minhas reações. só Então, corporal. então Didi assim, só, mas é. levantar a vista, Hum, fechar o olho, tudo isso era muito forte. Né? sim. E eu nunca tinha feito um personagem com essa dimensão dramática de sofrimento. Você acha que essa foi a cena mais difícil que você fez até hoje? A cena mais difícil foi a cena que eu vi a minha filha morrendo. Como foi? Foi na mesma Na novela? mesma novela. Nossa. A gente morre, Meu né? Deus! Eu morro com uma facada na barriga. Só que antes eu vejo a minha filha morrer. E Uau! eu tenho que dar um grito, né? Eu tenho que. E imagine, E quando você tem filhos? eu tenho um filho Você tem de um filho? 16 anos. Essa minha filha na história já era adulta e tinha uma criança. Eu estava com a minha neta no colo, Neta, meu uma Deus. atriz mirim de Gente, 4 anos. E eu falei para ela: ó, a tia vai dar um grito, mas é tudo de mentira. você A tem gente que. fala isso, mas a gente não sabe em que âmbito a criança está entendendo aquilo. Exato. O diretor falou: olha, eu não vou fazer a cena, porque vai ser muito forte para a garotinha ver, mesmo que seja só o gesto, Sim. então você vai ter que reagir para o nada, para a câmera. Uau! Foi difícil. Aí foi difícil. Eu tinha que reagir. E era você sozinha em cena. sozinha. Estar sozinha em cena. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu imaginei, né? Eu criei a imagem, plasmei no meu cérebro a imagem, e quando eu dei o primeiro grito, a garotinha se assustou, Ana, que ela se chama, e ela se abraçou a mim. Então, ela
tomou susto, né? E aí eu me emocionei pela Que tá reação que ela acontecendo teve. na hora. Porque, meu Deus, eu pensei assim, meu Deus, eu tô aterrorizando uma criança. Mas o pior é que nem foi. Depois eu conversei com a mãe e ela disse, perguntei, ela ficou bem depois? Ela disse assim, ela gritou e chorou à toa. Porque nem estava acontecendo nada. Mas a gente não sabe o que a criança, que é uma criança de 5 anos, né? 4. 4 anos. A gente não sabe, por mais que a gente explique, né, o que está passando na cabeça. Essa foi a cena mais difícil que eu já foi fiz na muito vida. difícil. Porque eu tive que reagir para uma coisa que não estava acontecendo e eu estava com uma criança do meu lado. Então, a sensação de responsabilidade ali pesou, sabe? Eu fiquei bem mal depois, por sinal. Não, imagino. Porque a gente leva um pouco para a vida, né? Aham. Os minutos, pelo menos. E tem alguma cena que você fez, que você se orgulha muito, que você olha para trás e fala assim, nossa, que delícia foi fazer isso. Sim, nessa mesma novela, porque tá tudo muito fresco, né? Nessa mesma novela, eu fiz um par romântico com um ator chamado Marcelo Pio, e a gente também teve que construir uma relação. A gente tinha 5 cenas juntos. A gente ia aparecer, a gente ia aparecer com um romance já no auge, né? Porque nessa cena a gente dizia, poxa, a gente está junto há 1 ano. Então, um casal que está junto há um ano... Acabou de conhecer o ator, já tinha que fazer a cena E com essa intensidade. a gente fez muito trabalho de leitura de texto, inclusive online, né? Porque época de pandemia, a gente não estava podendo se encontrar e tudo. E antes de gravar, a gente tinha que fazer testes. Isso. E muitas vezes alguém do elenco ficava doente, aí era cancelado tudo, e a gente passava 15 dias em casa até voltar, enfim. Foram tempos difíceis, Foram realmente. tempos bem difíceis. Nossa, mas eu e o Marcelo, a gente conseguiu ali construir essa relação. E a gente nem tinha se tocado, né? Eu nem tinha olhado no olho dele assim. E aí a gente gravou a cena de primeira e ficou incrível. Que maravilhoso. Então, profissionalismo, assim, né? Essa é uma cena, essa cena de romance, né, da gente, que é uma cena que tem uma tensão, porque o personagem dele é filisteu, imagina, é o inimigo mortal dos israelitas, e eu sou uma israelita. Então era um romance proibido, a gente até apelidou de Romeu e Julieta bíblico. A cena ficou muito boa. Se você for destrinchar a cena, ela toda é muito boa. Os olhares, às vezes que ele fala e eu reajo, às vezes que eu falo e ele reage. E se você pensar assim, meu Deus, é a primeira vez que eles estão fazendo isso a Vera, é surpreendente, porque a gente já havia feito um trabalho prévio de construção mas não juntos. Mas não juntos. A gente fez online. Que doideira. Né? Olhando na tela do computador. Isso é conexão, né? Também Isso é mágico. Isso isso acontece ou não. A mesma coisa aconteceu quando eu fiz uma novela no SBT, que o meu par romântico dessa vez era uma mulher. Foi a Luciana Vendramini. E a gente também tinha acabado de se conhecer e, de repente, a gente se deu bem. E isso é um mistério. Porque, assim, acontece ou não acontece. Já aconteceu também não de eu fazer par romântico, mas até hoje todos os meus pares românticos sempre deram química. Mas de alguém da equipe, assim, você não criar aquele laço. E aquilo ser uma dificuldade daquilo fluir na cena, né? Isso é sempre uma coisa a ser construída pelos atores. E é uma aposta, né? Também dos diretores, porque não tem. Olha, eu vou te dizer, produtor de elenco, ele tem um olho clínico para dizer assim, ó, você vai dar certo com fulano porque tem a ver com energia também de fora de cena. Mas isso é uma coisa, muita suposição, né? Muita. Eu acho que eles acertam 90% das vezes, sabe? Eu fui muito feliz nesse personagem. É que esses 10% que você está colocando aqui seria o erro, e fica tão na cara que deu errado, porque eu acho que o não natural, quando sai da verdade, fica mais na cara do que... Puta, que casal legal. Isso é da entrega de cada um, a entrega né? também. Porque tem ator...
eu nunca vi, tá? Eu já soube que tem atores que não se suportam, mas em cena fazem a coisa acontecer. Minha filha, eu já fui casada com o cara que era o ator da peça. Eu, com ódio, já tinha matado ele 3 vezes em pensamento. Eu falei, tem que fazer a peça com esse diabo. Fui lá e tinha cenas românticas. Eu fiz. Ninguém percebeu. Olha Mas aí. ele percebeu que eu dava as agulhadas por baixo, as dedadas, hein? Maravilhoso. Hoje somos super amigos. Olha que legal. Olha que bom. Isso também é uma magia do teatro, que poucas pessoas se dão essa abertura de serem amigos dos seus ex. E são pessoas, né? Não deu certo. Não deu certo, não. Super deu certo. Mas não estão mais juntos e pronto. Eu acho que ter maturidade para passar pelas dificuldades e superá-las é fundamental na vida, na arte, né? Mas, verdade. voltando lá na cronologia da minha história, eu fui trabalhar como modelo e trabalhei bastante, 3 anos como modelo, fiz 11 capas de revistas, editoriais de moda, fui para a China. Não tô, hein? Olha lá. Alô? Alôncio? Acho que é isso. Não dá para saber Mas quem é bom, é o sino da plena atenção. Plena atenção, isso. Olha aí. Chamando. E Sucesso Tiracolo chamando. Fui muito feliz trabalhando como modelo, mas eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo, sabe? E eu quis voltar para Recife. Eu era muito nova, eu saí de lá com 17 anos. Com 20, eu senti saudade de mamãe, senti saudade da comidinha de casa, senti saudade de Recife, dos meus irmãos, do meu pai, e voltei. E aí fiquei um tempo morando em Recife e eu nem sonhava mais em ter uma carreira fora de lá, né? Então eu comecei a tocar a vida, fiz faculdade, aí eu montei uma banda e estava trabalhando como professora, imagina. Quando de repente Professora de quê? Professora de português e redação. Ah, legal. E eu me graduei em jornalismo, fiz o curso de letras, mas não concluí, e muito mais tarde fiz um curso de pedagogia. Mas o que aconteceu foi que um belo dia o telefone tocou, só que ele tocou antes, né? O telefone tocou e era uma produtora de elenco da TV Globo, me convidando para fazer um teste, para fazer Malhação. E mais uma vez a minha vida deu uma mudada. Eu não sonhava mais em ter uma carreira fora de Recife. Você tinha feito cadastro na Globo? Não, ela foi a Pernambuco e fez um caça-talentos. Assistiu alguma peça que você Não, as pessoas falaram para ela de mim, você precisa conhecer a Gisele Tigre. Porque eu já era muito conhecida, já tinha feito carreira, inclusive, fora de Recife, né? Capas de E em Recife você era muito mais famosa do que em outros estados. E quando ela chega lá, produtora de elenco... E aí eu fiz o teste, passei no teste e eu comecei o ano 2000 morando no Rio de Janeiro, gravando 20 cenas por dia e fazendo a linda da Malhação. E assim a minha vida deu uma mudada de 180 graus. Caramba. E aí depois eu nunca mais voltei, né? Aí foi a vez que eu fui embora e já tem 22 anos, né? Morando em São Paulo. Agora você mora em São Paulo. Agora, há 4 anos eu moro em São Paulo. Ficou morando esse tempo no Rio. Morei 18 anos no Rio, casei com um carioca, tive um filho carioquinha. E há 4 anos, um ano antes da pandemia, a gente mudou para São Paulo, porque a gente queria uma vida diferente. A gente é aventureiro. E meu marido queria ter essa experiência de morar em outra cidade. E eu já conhecia São Paulo, já tinha morado aqui. E estão curtindo? Muito, muito. A gente adora São Paulo e estamos totalmente adaptados. Meu marido é artista também, artista plástico. Ai, que bom. Marcelo Vamos convidá-lo qualquer dia para vir aqui. Aí, pessoal. E aproveitando, pedir aqui para a Laís entrar, por favor, Laís, para brindar esse momento com um presente nosso aqui. Muito obrigada. Obrigada. É da Caricaturando, que é meu parceiro, que já está comigo do 2º ano. Marcelo, muito obrigada, você é demais. Ele faz todas as minhas canecas. Vou ver, tá? A logomarca, por favor. Olha! Não é que sou eu, rapaz? Ela mesmo, bicho. Adorei! Olha, que bom que eu abri agora para mostrar para vocês. Que bom. Eu ia instigá-la a abrir, mas
Que bom que veio Legal. parte de você. Que bom. Mas sim, eu gravei um disco em 2000 e há um ano atrás eu lancei 2 singles e eu queria dar a dica para o pessoal me procurar no Spotify, no Deezer, no YouTube. Claro. Todas as plataformas, as minhas canções Já estão deixa lá. agora aqui, então, Né? nesse momento. Procurar lá Gisele Tigre, né? Gisele com 2 L's. Vocês vão encontrar meu disco Mais Além, que são músicas pop de compositores nordestinos. E aí, ano passado, eu lancei minha primeira canção autoral, chamada Arvorada, que é uma canção muito bonita. E gravei em seguida uma canção que o meu filho fez, letra Uau! e música, chamada Colagem de Revista. E Que aí massa. a atriz e a cantora sempre se misturam e andam juntas. Que máximo. E agora eu quero fazer a pergunta final do meu programa, depois vou dar mais um tempinho para você. Mas que essa mistura da atriz, vamos ver, com a poeta, são muitas misturas aí dentro, né, Gi? Eu faço para todo mundo aqui no meu programa. Sucesso a tiracolo, né? A tiracolo é aquela bolsinha que até a gente comentou que aqui. deixa as mãos da gente livres, né? Eu adoro. E a gente carrega perto da gente, né? A bolsinha está sempre perto. Sim. Então, Gi, qual o seu segredo de sucesso? O que você deixa pertinho de você, que você não larga de jeito nenhum, você fala, Sil, esse é minha chave de sucesso? Humildade, né? Vai ter gente que vai dizer que você é o máximo e vai ter gente que vai dizer que você, sabe, não vale nada. Não acredita nos dois. Não acredita. Tem os pés no chão, porque assim, é muito bom a gente investir no autoconhecimento, por isso que eu medito. Eu tô desde a pandemia eu estou meditando todos os dias. Que boa prática. É uma prática que eu levo para a minha vida toda e a minha vida ficou muito melhor depois que eu passei a me interiorizar e a me conhecer cada vez mais, né? E eu acho que essa profissão de artista, ela tem umas pegadinhas, né? A coisa do ego, é bom estar atento a isso, né? Porque pé no chão é importante. É muito importante. Nossa, então, eu Gi, diria isso. Muito obrigada, de verdade. Agora quero deixar muitíssimo obrigada. Obrigada prazer ter você aqui. Pelo convite, conhecer a sua risada gostosa. Esse lugar tão lindo. Aqui você tem as portas abertas, venha falar de novos projetos. Aqui é um espaço para nós. E quero deixar mais um pouquinho você com a câmera aí. Já fala um pouquinho dos seus projetos musicais. Deixe suas redes sociais e o que você quer contar para esse povo. Eu vou cantar um pedacinho da música, tá? Tá. Oba! Adoro! Rompi nuvens de chumbo pra tentar me devolver no entrega sem freios. Desembestado coração ardeu, labaredas estranhas rubras da musa inspiradora no breu. Arvorada cresço ao céu oriental. Perdi a ausência de rima, ao arvorecer é desapego da raiz, sem perder prumo e chão, sem perder prumo e chão. Maravilhosa! Arrepiou. Eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Verdade. Sem perder prumo e chão. A gente vive momentos muito difíceis e a gente precisa olhar para o outro e aprender que é mais importante a gente cuidar da nossa própria vida do que estar apontando a vida do outro, né, meu bem? Exatamente. E o que mais tem ultimamente é isso, né? Apontando a vida do outro. E você que já está com o seu dedinho apontando, já pega o seu dedo, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque a gente precisa disso, né? Isso. Ajude um artista, você que está aí do outro lado, é grátis se inscrever, compartilha, faça isso. E segunda e sexta, toda segunda e sexta, tem Sucesso a Tiracolo. Gi, brigadíssima de novo. Fica com Deus. Genta, beijo! Amo vocês. Uma salva de palmas. Que equipe, hein? Equipe maravilhosa. Que equipe maravilhosa. Laís que me maquiou. A Laís é incrível. A Laís é demais. Tati também. Michael, às vezes. Fábio, quando traz batata.